Olá! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os diferentes níveis de prevenção, propostos por Levy e Clark na década de 70 e revisitados no ano 2000. Mas para que nós possamos conversar sobre esses níveis de prevenção, é fundamental que nós tenhamos um entendimento do que é a história natural da doença. A história natural da doença é a evolução, a progressão da doença, sem que haja intervenção, tanto por parte médica quanto por parte do próprio paciente. Vamos a um exemplo. Eu tenho um indivíduo saudável e rígido que está fazendo as suas atividades de vida diária, indo até o seu trabalho, praticando as suas atividades de lazer. Esse indivíduo é suscetível a uma determinada infecção por um vírus ou uma bactéria. Ele encontra-se nesse momento, num momento de pré-patogênese, ele não está infectado. A partir de um determinado ponto, onde ele entra em contato com o vírus e essa infecção acontece, o indivíduo entra na segunda fase, que é a fase patogênica da doença. Essa fase, por sua vez, se subdivide, sendo a primeira fase a pré-clínica, onde ele ainda não apresenta sintomas. Suponhamos essa mesma infecção viral. É um indivíduo que já está infectado pelo vírus, mas ainda não apresenta tosse, febre, coriza, nenhum sintoma. A evolução natural da doença faz com que ele passe para uma fase clínica, onde ele começa então a ter essa sintomatologia e percebe que está infectado. Nesse momento, se nós não agirmos e não tomarmos nenhuma medida terapêutica ou se continuarmos apenas a observar, esse paciente pode ter três desfechos. Ele poderá curar naturalmente, pode eliminar o vírus de forma espontânea, ele poderá ter um processo de piora e cursar com uma internação e decorrente a isso talvez ficar com um processo de invalidez. E um terceiro e pior desfecho, ele poderá ir a óbito. Bem, isso nós estamos falando de uma evolução, de uma história natural da doença, onde não houve a intervenção por parte médica e nem do próprio paciente. Agora que nós já sabemos qual é a história natural da doença, fica mais fácil compreendermos como se dão os níveis de prevenção. A prevenção atualmente ela é dividida em prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. Dentro da prevenção primária, nós temos duas grandes categorias, a promoção da saúde e a proteção específica. E quais são as diferenças dentro deste grupo? A prevenção primária se dá em indivíduos saudáveis. É aquela prevenção que faz uma recomendação populacional, por exemplo, para que os indivíduos higienizem suas mãos, para que utilizem máscara, para que se protejam de uma possível infecção. São pessoas que não estão ainda infectadas e que têm exposição em algum momento a esse vírus. Bom, cabe ressaltar aqui que dentro da pandemia, por exemplo, nós temos um objeto de proteção específica. Se a gente utilizar o exemplo da Covid-19, a promoção, ela seria a orientação, as campanhas de educação que estão sendo feitas na mídia. E a proteção específica se dá quando a gente começa as campanhas de vacinação. Utilizando um outro exemplo, a prevenção primária é quando nós colocamos flúor na água para que todos os indivíduos que façam a ingesta de água ou ao escovar os dentes tenham então um pouco de flúor, evitando assim a cárie dental. Um outro exemplo bastante comum e utilizado em aulas em relação à prevenção primária foi a colocação de iodo no sal. Havia uma prevalência enorme de bócio e quando se percebeu que era por déficit de iodo, se chegou à conclusão que, independentemente da alimentação do indivíduo, ele acabava consumindo sal. Então se iodou o sal. Então o sal hoje ele é todo iodado. Com isso, todo mundo está exposto ao iodo e todos os indivíduos têm a prevenção do bócio. Bem, e o que seria a prevenção secundária? A prevenção secundária, ela já acontece num momento pré-clínico. Eu gosto muito de usar a expressão diagnóstico precoce. É quando nós já temos uma população em risco e nós fazemos um rastreamento, um screening. Por exemplo, no câncer de mama. Mulheres com 50 ou mais anos de idade, ainda que não tenham história familiar para câncer de mama, já têm indicação de realizar a mamografia. Nesse momento, nós temos a chance e a oportunidade de captar diagnósticos de forma mais precoce
intervir precocemente e, com isso, onerar menos os sistemas de saúde. E a prevenção terciária? A prevenção terciária é aquela que se dá quando a doença já está estabelecida. Nesse momento, o indivíduo já possui o câncer, já possui diabetes mellitus, ele já sofreu um acidente vascular cerebral, ou seja, nós já não estamos mais numa população em risco de adoecer, e sim numa população doente. Esta é uma prevenção que foca basicamente na reabilitação e na tentativa de diminuir a limitação de danos futuros. Quando eu tenho um paciente com acidente vascular cerebral e eu proponho a ele uma intervenção de fisioterapia no domicílio de forma bastante intensiva, eu estou tentando fazer com que as sequelas sejam minimizadas e que novos desfechos ruins não venham a acontecer. Da mesma forma, isso se dá nas outras doenças. Um paciente diabético que faz todo o tratamento para evitar que ele faça retinopatia diabética, uma complicação da diabetes mellitus. Como eu comentei no início do vídeo, no ano 2000 essa classificação foi revista e nós deixamos de ter apenas a promoção e proteção à saúde dentro da prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária e incorporamos a este modelo a prevenção quaternária. E o que é a prevenção quaternária? A prevenção quaternária é aquela que evita iatrogenias. Ela surgiu em decorrência dos inúmeros erros médicos que vinham acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, com processos médicos que oneravam muito todo o sistema de saúde. O que acontece? No momento em que eu exponho pacientes indevidamente, desnecessariamente a um determinado procedimento, eu posso causar neste paciente danos psicológicos que oneram ainda mais o sistema. Eu posso encontrar resultados de exames falso positivos. Então, o que seria um exemplo de prevenção quaternária? Seria a realização numa faixa etária adequada de um determinado exame diagnóstico e não de forma indiscriminada. Vejamos, um paciente jovem com dor abdominal há cerca de 10 dias e diarreia. Ele chega para consultar e um médico que trabalha num sistema de fee-for-service, onde, se ele solicitar uma colonoscopia e realizar este exame, ele poderá ganhar com este exame, acaba solicitando. Ao realizar o exame, num paciente jovem, com uma diarreia aguda, ele faz uma perfuração de cólon, algo que tem uma probabilidade pequena de acontecer, mas existe. Nesse momento, o paciente faz uma peritonite bacteriana espontânea, acaba ficando séptico e vai a óbito. O que aconteceu nesse caso? Analisando em profundidade, o que aconteceu foi um equívoco no começo, no momento do diagnóstico e da solicitação do exame. Esse paciente poderia ter sido investigado para uma diarreia aguda utilizando outros métodos não invasivos e mesmo fazendo um acompanhamento ao longo do tempo. Então, aqui nós estamos fazendo prevenção quaternária quando evitamos a solicitação desnecessária de um exame. Por fim, nós temos que entender que há uma diferença entre níveis de prevenção e níveis de atenção à saúde. Quando nós estamos falando de níveis de atenção à saúde, nós estamos falando de local de atendimento, de estrutura. A atenção primária à saúde é composta por postos de saúde, equipes de estratégia de saúde da família. A atenção secundária por ambulatórios e emergências. A atenção terciária por hospitais. E a atenção quaternária, alguns autores defendem que é composta por hospitais onde há ensino, educação e alta complexidade. Em cada um desses níveis de atenção à saúde, nós podemos e devemos fazer todos os níveis de prevenção. Obviamente que a ênfase maior na atenção primária à saúde se dá à prevenção primária, pré-patogênica, e à prevenção secundária, diagnóstico precoce. Dentro da área hospitalar, no nível terciário de atenção à saúde, nós podemos encontrar pacientes já doentes. Portanto, apesar desses pacientes já doentes terem implementados os cuidados e os níveis de prevenção terciário, ele também pode sofrer e deve, durante a sua internação, orientações educacionais em relação a fatores de risco. E com isso nós estamos fazendo a prevenção primária. Bom, pessoal, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a atenção primária à saúde, os atributos da atenção primária à saúde estão descritos em um outro vídeo.
Se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, comenta aqui embaixo.